Aleluia. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, é uma alegria poder estar com vocês aqui de novo. Não que eu não esteja, mas eu costumo ficar lá em cima, dando um suporte, e hoje aprovo ao Senhor que eu pudesse estar aqui servindo os irmãos, e isso para mim é uma grande alegria. Meus irmãos, o Pastor Paulo ele já tocou num assunto importante que nós iremos aprofundar hoje, e ele começa com ler a palavra, com a nossa vontade de ler a palavra. O estudo que nós vamos iniciar hoje e que terminaremos na próxima segunda-feira está em Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7. Que é conhecido por praticamente todos os irmãos como o Sermão na Montanha, ou o Sermão no Monte. Quem aqui conhece essa passagem? E, meus irmãos, o que temos visto de pessoas que pegam nesse trecho da palavra e dão um jeito de tornar essa palavra completamente a respeito de nós mesmos, é impressionante. Pegam no Sermão do Monte as palavras de Jesus e tornam tudo a respeito de nós, quando na verdade é tudo a respeito de Cristo. E é isso que nós vamos ver tanto hoje, e se aprover ao Senhor na segunda-feira que vem. Eu comecei fazendo esse estudo, e 2 a 3 dias depois de ter iniciado o estudo, eu comecei a ficar sem ar, de pensar assim, isso aqui era coisa para no mínimo 3 meses. Mas nós vamos ter 2 cultos e, pela graça do Senhor, vai ser uma bênção. Hoje nós vamos nos focar no 5º capítulo, Mateus, no capítulo 5, que a maioria das pessoas conhecem como as bem-aventuranças, mas eu queria iniciar bem no primeiro capítulo. Aliás, queria iniciar no versículo que antecede o capítulo 5, para vos dar um panorama da situação que é descrita lá por Mateus. Jesus, ele está realizando o seu ministério, e a fama dele corre por toda a terra, por toda a Síria, por todo o lado. As pessoas ouvem falar de Jesus, veem o que Jesus está fazendo, e uma grande multidão da Judeia, de Jerusalém, Galileia, Decápolis, da além do Rio Jordão, começam indo atrás de Jesus. E Jesus, quando vê essa multidão, ele sobe a um monte, assenta-se nesse monte, e os discípulos, eles aproximam-se de Cristo. E eu acho interessante, quem esteve aqui no estudo ministrado pelo Fernando, vocês lembram-se de como que Mateus apresenta Jesus Cristo? Como o Rei. E é interessante que Mateus aqui, na maior simplicidade, ele coloca assim, Jesus vendo a multidão, ele sobe a um monte e assenta-se. E os discípulos, eles aproximam-se dele. Isso aqui já era Mateus mostrando assim, o Senhor assentado sobre um monte, o nosso Rei Jesus. E o nosso Rei, ele vira-se para os discípulos e, abrindo a boca, os ensinava. Essa palavra aqui, abrindo sua boca, nós até podemos pensar assim, por que Mateus vai falar que abrindo sua boca ele ensinava? Por que ele não partiu já para... Ensinava, ponto. Todo mundo ia já entender que Jesus estava falando com ele, certo? Só que isso aqui é para dar ênfase de quem vêm as palavras, meus irmãos. Isto não era qualquer uma pessoa falando com os discípulos, não.
Isto era o Verbo eterno, o Verbo divino, falando com os homens, habitando no meio dos homens. Esse Verbo, o Criador de todas as coisas, estava ensinando aos seus discípulos. Não era um mero homem, não. Era Deus feito carne no nosso meio. Ele estava discipulando aqueles que estavam com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. E então, Jesus inicia ali seu sermão, seu ensinamento, e Ele começa de uma forma que a maioria das pessoas certamente deve ter ficado confusa. Porque eles veem Cristo fazendo milagres, curando, expulsando demónios, tirando dores, tirando dificuldades da vida das pessoas. E Jesus, quando abre a boca, diz o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os irmãos, isso aí era um completo oposto do que as pessoas estavam vendo. Todo mundo foi atrás de Jesus por coisa terrena ali, por causa das bênçãos que tinham recebido. Aí Jesus, quando abre a boca, começa falando: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não é porque, bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles vão ter fartura aqui nessa terra. Não. Deles é o reino dos céus. E eu queria começar por essa expressão, bem-aventurados. Bem-aventurados tem algumas explicações: felizes, abençoados. Eu ouvi uma explicação, de certa altura, que me parece a mais adequada aqui nesta situação, que seria favorecidos por Deus. Favorecidos por Deus os pobres de espírito. Ele não falou só pobres, ele falou pobres de espírito. Porquê? Porque você pode ser rico e, no entanto, ser um completo pobre de espírito. Pode ter as riquezas todas deste mundo, mas tem noção de que elas não satisfazem. E você tem ansiedade de outra coisa, tem necessidade de outra coisa. E era isso que Jesus estava mostrando, que os pobres de espírito, aqueles que se quebrantam, aqueles que entendem ali que eles na verdade não têm nada, que precisam de outra coisa, precisam de algo mais, esses aí ganham o reino dos céus. E Jesus continua explicando essa situação. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Meu irmão, quando você entende que você é pobre de espírito, quando você entende, e não se iludam, irmãos, todos aqueles que não têm Cristo, eles são pobres de espírito, independentemente do extrato social, da conta bancária, da quantidade de carros, da quantidade de imóveis, de onde fazem férias, não importa. Todos estão destituídos da glória de Deus, carecem de algo para conseguirem estar de novo na presença de Deus. E quando a pessoa se dá conta disso, quando ela entende assim, não tem nada que eu consiga fazer, não tem como eu consiga pagar, não tem nada que eu consiga realizar para eu conseguir estar na presença de Deus. Quando a pessoa entende que ela é pobre de espírito, que está perante um Deus que é todo-poderoso, soberano sobre todas as coisas, aí isso gera contrição, isso gera arrependimento. Quando a pessoa entende que sem Cristo ela não tem nada, rigorosamente nada na vida dela, e ela se arrepende, esse tipo de arrependimento que só o Espírito Santo consegue operar na vida de cada um, que não é por nada que nós façamos, que não é por nada que nós tenhamos, que não é pela nossa justiça, mas é por graça, mas é pelo favor de Deus. Essa pessoa, ela se lança perante Deus, ela chora.
Quantas pessoas pegam nesse versículo? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Meu irmão, se você está tendo um problema, não preocupa, porque amanhã você vai estar rindo. Hoje você chora, mas amanhã você está rindo. Não é isso. Não é isso. Oh, meus irmãos, quando foi a última vez que vocês choraram diante do Senhor, contristados pelo vosso próprio pecado, pelo meu próprio pecado? Quando foi a última vez que nós ajoelhámos perante o Senhor, nós chorámos? Não é, ai Senhor, abre a porta do meu emprego. Eu oro por isso, eu oro para que o Senhor abra a porta do meu emprego, mas quando foi a última vez que nós nos sentámos, ajoelhámos, deitámos o rosto no chão e dissemos assim: Senhor, eu estou chorando porque eu sou um pecador, Senhor. Eu estou chorando porque eu vivo é pela Tua graça. Eu sei que a minha vida, ela só existe por Ti. Eu sei que cada fogo, cada levantar, cada deitar, cada coisa que eu faço é porque Tu me sustentas. E apesar disso eu peco. E eu choro. Só que o Senhor não te deixa só nessa angústia de ser pecador. Porque eles serão consolados. Bendito seja o nome do Senhor. Nós choramos. Nós nos arrependemos. Nós nos lançamos perante o Senhor. E o Espírito Santo, Ele nos consola, irmãos. Era isso que Cristo estava falando. Aquele que se arrepende. E não se iludam, irmãos. Vai ter um avivamento nessa cidade, mas todos os avivamentos da história começaram com arrependimento. Todos os verdadeiros avivamentos da história começaram com pessoas se lançando, se prostrando perante o Senhor, se arrependendo do que estavam fazendo. E aí sim Deus fez avivamentos extraordinários. O pastor falou sobre Billy Graham. Eu vou falar de alguém um pouco mais antigo, Jonathan Edwards. Um pouquinho mais. Ele pregou e o mover do Espírito Santo foi tal que o convencimento do pecado naquelas pessoas era tão grande, que elas se agarravam onde podiam, porque elas sentiam o chão abrir debaixo delas. Porque o Espírito Santo os tinha convencido da justiça, do pecado e do juízo. Isso é avivamento. Avivamento é quando as pessoas se lançam entendendo que precisam ser salvas. E não é salvas de alguma coisa daqui, não. É salvas da ira de Deus, que está sobre todo aquele que não se arrepende, que não é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Bem-aventurados os que choram. Meus irmãos, é maravilhoso poder chorar aos pés do Senhor que nos salvou. Poder chorar aos pés daquele que comprou as nossas vidas, apesar de nós não merecermos. É maravilhoso poder chegar e dizer: Senhor, eu pequei, aconteceu isso aqui, Senhor. Esse pecado, ele me entristece. Isso acontece nas nossas vidas, irmãos. Ou nós estamos insensíveis ao pecado? Nós estamos insensíveis ao nosso pecado. Quando nós tropeçamos, e a palavra diz que se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso. E Deus não é mentiroso. Quando nós tropeçamos, o que é que acontece connosco? Acontece esse quebrantamento? Ou acontece aquele encolher de ombros e dizer assim: sou pecador mesmo, por isso que eu preciso de Deus, e vida que segue. O que é que está acontecendo com cada um de nós? Arrependimento para que o Senhor opere avivamento ou indiferença? Queremos ser bem-aventurados? Nós temos que chorar. Nós temos que chorar aos pés do nosso Senhor. E Jesus, Ele continua: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Irmãos, tudo isso aqui e mais ainda para a frente que nós vamos ver, tudo isso se resume a uma coisa: a nós sermos mais como Cristo.
tudo se resume a nós sermos cada dia mais conformados à imagem de Jesus Cristo. E Jesus fala o seguinte: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E o mesmo Jesus, ele vai dizer o seguinte: aprendei de mim que sou manso. Meus irmãos, não tem como nós sermos mansos no padrão de Deus se não for a imagem de Cristo nas nossas vidas. Tudo aqui é Cristo. Tudo. E não pensem que eu estou dizendo o seguinte, assim, mas então isso quer dizer que eu não preciso fazer nada. Meus irmãos, não é nada disso, porque o Evangelho que nos salva, ele não requer obediência, porque se requeresse obediência para ele nos salvar, para o Evangelho nos salvar, nós estávamos todos perdidos. Mas quando nós somos salvos pelo Evangelho, o Evangelho ele produz obediência nas nossas vidas. Quando o Espírito Santo opera nas nossas vidas, nos regenera, quando Deus tira aquele coração de pedra e dá um coração de carne que ama as coisas de Deus, nós fazemos as coisas de Deus, não para nos justificarmos perante Deus, mas nós fazemos porque Deus está operando nas nossas vidas. Quer ser manso? Vai para o joelho, ora ao Senhor: Senhor, conforma-me mais à imagem de Cristo. Oh, meus irmãos, quanto tempo eu perdi da minha vida orando, dizendo: Senhor, torna-me um pregador, Senhor, torna-me isto, torna-me aquilo. Eu devia ter ficado orando: Senhor, conforma-me mais à imagem do Teu Filho, conforma-me mais, cada dia mais à imagem de Jesus Cristo, do meu Salvador. Se nós pedirmos isso, meus irmãos, Ele vai operar. Ele vai usar cada um de nós conforme lhe aprouver, conforme for a vontade dEle. Porque nós vamos ser realmente cristãos, pequenos cristos. Porque o desejo que vai arder no nosso coração é esse. É termos mais e mais do nosso Salvador na nossa vida. Não é coisas terrenas. Não é nada disso. Deus pode abençoar? Pode. Mas eu prefiro ser pobre aqui e ter o céu do que ser rico aqui, ficar viajando, ficar tirando selfie nas Bahamas e não ter Cristo. Aí eu não tenho nada. Nada. Tem muita gente que fala assim: tudo o que eu preciso é de Jesus Cristo. Não, meu irmão, não é tudo o que você precisa de Jesus Cristo. Tudo o que você tem é Jesus Cristo. Não há mais nada. Se Cristo não for tudo na nossa vida, nós não temos nada. E Jesus, Ele continua: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Meu irmão, quando você se quebranta perante o Senhor, quando você vê o tanto que você necessita do Senhor, você tem fome e sede de justiça, da justiça que é Cristo. Dessa justiça que é imputada nas nossas vidas. Sabe o que é que eu gosto, irmãos? Eu gosto de salvos, velhinhos, já arrastam a perna, mais carecas do que eu, ou às vezes até são menos, com os seus 70, 80 anos. E eu converso com eles e eu fico maravilhado com eles, com os seus 80 anos, dizendo assim: olha, ainda ontem eu vi mais uma pérolazinha daquilo que é a graça de Deus na minha vida. Eles estão com 80 anos, eles têm muito mais noção do que eu tenho, do tanto que eu sou pecador, do tanto que eu sou necessitado da graça de Deus. Mas eles também veem muito mais da graça de Deus ao longo da vida deles. Eles mostram essa completa dependência de Deus, da misericórdia de Deus. Isso é maravilhoso. Ver alguém com 50, 60 anos de caminhada cristã. Isso é maravilhoso. Isso anima. Toda a vida tiveram fome e sede de justiça e o Senhor cumpriu a sua promessa. Fartou-os dessa justiça nas suas vidas.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Misericordiosos, limpos de coração. Irmãos, isso é o trabalhar do Espírito na nossa vida. Limpos de coração. O único homem que é limpo de coração é aquele que está em Cristo. Não tem outro jeito. Você pode até fazer algumas coisas boas. Você pode se esforçar muito. Mas chega uma hora que o verdadeiro eu aparece. Que a verdadeira pessoa que não é regenerada aparece. Puro de coração, só aquele que foi lavado no sangue de Jesus. Só esse tem vestes brancas. Só esse que é remido. Esse aí vai ver Deus. E não vai ver Deus por causa da sua própria justiça, não. Vai ver Deus porque a justiça de Jesus cobre a vida dele. E quando Deus Pai olha para aquela vida, Ele não vê o pecado dessa vida. Ele vê a justiça do seu Filho. Ele vê que aquele coração, ele foi limpo. E essa vida, ela pode estar com o Senhor. É essa vida que foi comprada com o sangue do Cordeiro. Tem uma passagem maravilhosa, Salmo 24. Levantai a cabeça, ó portas, levantai-vos, ó portões eternos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Esse Rei da Glória é aquele que pagou o preço na cruz, no derradeiro altar, pela sua vida, pela minha vida, para que nós também possamos atravessar esses portões da glória. Esse é aquele que fez todas as coisas, sem ele nada do que foi feito se fez. Esse é o Rei da Glória. O Rei da Glória é o bom pastor que conhece as suas ovelhas. Nós conhecemos a sua voz. Esse é o Rei da Glória, meus irmãos. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus. Esse é o Rei da Glória. Aleluia. E é só por Ele que nós vamos ver a Deus. É só por isso que nós somos bem-aventurados. Só por isso. Não é por nada que nós façamos. Quantos fôlegos vocês já deram aqui? E eu já dei aqui. Já me mexi aqui de um lado para o outro. Já esbracejei. Nós não conseguimos fazer nada se não for por Deus. E ainda queremos às vezes fazer, eu vou fazer isso aqui. Eu vou tomar essa atitude. Meu irmão, a gente não consegue nem respirar se não for pela misericórdia de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Essa paz que Jesus traz à nossa vida, aquele que é salvo, ele não guarda essa paz para ele, não. Aquele que é salvo, ele sabe que todos os outros que ainda não foram, são carentes dessa paz que habita na nossa alma. E ele não consegue guardar isso para ele. E ele não fica esperando assim, não, naquele momento certo eu vou fazer isso. Meus irmãos, Cristo pregava a multidões, mas ele pregava a uma mulher samaritana também. Ele não aguardava que todo mundo chegasse para ser ouvido. Não. Quando ele está lá, aguardando aquela mulher, diz a palavra que ele estava cansado da viagem. E ainda assim, ele não vai descansar, ele não vai com os discípulos comer, não. Ele esperou ali, porque ele sabia que tinha ali uma vida, que precisava de ter um encontro com ele. Aleluia. Aquele que é salvo, ele é pacificador. Ele quer levar a paz de Cristo a mais vidas. Só que isso custa. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Os irmãos, não tem como ter paz num mundo que odeia o nosso Salvador. Não tem como. Não tem como ter paz, ter concordância com esse mundo. O irmão Daniel orou isso ainda há pouco, aqui, de como esse mundo está. E nós ficamos achando que às vezes um comentário maldoso no Instagram é perseguição. Ai, ele foi grosso comigo porque eu fiz uma postagem sobre Jesus Cristo. Meus irmãos, o pastor Paulo conhece irmãos que servem no Ministério Portas Abertas. Eu tive o privilégio de conhecer essa semana no nosso GC um missionário. Irmãos, nós não temos a menor noção do que é ser perseguido por amor a Cristo. Nós não temos. Nós estamos na nossa segurança aqui e achamos que quando alguém olha torto para a gente, quando alguém nos manda embora do emprego por causa do Evangelho, não, que perseguição, Senhor. E do outro lado do mundo nós temos pessoas com arma automática sendo apontada para elas, dizendo assim, renuncia a Cristo ou morre. E elas falam assim, como é que eu vou renunciar àquele que me salvou? E não se iludam, isso um dia pode ser pedido de nós. Mas aquele que é salvo, ele recebe essa perseguição de bom grado, porque ele sabe que o reino dos céus lhe pertence. E isso continua. Tem mais uma bem-aventurança aqui, eu quis dividi-la de propósito. O tempo está passando, eu vou tentar acelerar um pouco, peço desculpa aos irmãos, mas bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mas vejam um detalhe aqui. Nós já falamos de perseguição, mas vejam um detalhe aqui. Quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Por minha causa. Meus irmãos, o que tem aí de pessoa que se diz cristã, apronta cada coisa mais horrenda, e depois quando chega à conta ele diz assim, estou sendo perseguido, estão falando mal de mim, estão só querendo o meu mal, isso é levante do inimigo, quando na verdade foi por causa do que ela fez. Ela só está colhendo os frutos do que ela fez. Nós somos bem-aventurados quando nos maltratam, quando nos perseguem, quando dizem mal de nós, quando mentem a nosso respeito por causa de Jesus Cristo. Por causa dele. Tudo aqui é ele. Tudo na nossa vida é ele. Quando isso acontecer, quando não for por causa da nossa carne, de nós fazermos alguma coisa que não deveríamos ter feito, quando for por causa da marca de Cristo na nossa vida, meus irmãos, exultai-vos e alegrai-vos, porque o galardão no céu que está reservado para vocês é grande, que está reservado para mim, que está reservado para todos nós, aí sim ele é grande. E isso aqui tem uma ligação com o que vem depois. Todo mundo aí nas Bíblias vai ter o título Sal da Terra e Luz do Mundo. E mais uma vez, essas pregações de hoje em dia, você é sal da terra, você vai parar a corrupção, porque o sal é para isso, é para interromper a corrupção de carne, serve para isso. Mas vejam, o que eu quero mostrar para vocês é, se o sal for insípido, com que se há de salgar? Não presta para mais nada senão para lançar fora e ser pisado nos homens. E o sal, ele tem certas características. Eu não sou químico, para ser sincero, nem bom a química eu fui, quanto mais ser químico. Mas se pegarmos no sal, eu sei que ele tem certas propriedades.
Se eu tirar alguns elementos do sal e substituir por outra coisa, eu posso até vir a ter alguma coisa interessante, mas não vai ser sal, não vai ter o efeito que se deseja para o sal. É isso que é ser conformado à imagem de Cristo. Aquele que tem Cristo na sua vida, ele tem certas características. Não dá para dizer assim, eu sou cristão, eu sou salvo, e não ter a marca de salvação na vida. De alguma forma, o fruto ele tem que aparecer. Não tem como. Senão, é um cristão moral. Gosta dos valores cristãos e tal, mas não passa disso. Sal da terra, nós somos usados para levar o Evangelho. Esse sim, o poder de Deus para salvar, que para a corrupção do homem, que transforma aquilo que é mau em bom. Nós somos chamados para isso. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Meu irmão, aquilo que eu e você, aquilo que nós fazemos, não é para nós recebermos palmas, nem tapinha nas costas, nem louvores nas praças. Nós fazemos isso para que o Pai seja glorificado. E se nós somos essa luz no mundo, nós só somos essa luz porque Cristo habita em nós, e Ele é a luz do mundo. Não é luz própria, não. É Jesus na nossa vida. É Jesus, sempre é Jesus. Meus irmãos, eu vou sempre ter como foco Cristo, porque não há mais nada. Não há. Vós sois luz do mundo, dá glória a Deus, porque essa luz que você é, foi Ele que colocou em você. Aleluia! Essa luz, se você é candeia e dá luz a quem está na casa, o óleo que está lá é o Espírito Santo. Senão a gente é só o pavio, e o pavio, se arder sem óleo, quem aqui já viu? Tem um cheiro que ninguém fica dentro da casa. E glória ao nome do Senhor por isso, porque se dependesse de nós sermos luz do mundo. Jesus veio cumprir a lei. Continua o Sermão da Montanha. Não cuideis que vim destruir a lei aos profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Jesus, ele teve que vir cá cumprir a lei. A lei é boa. A lei de Deus, ela é boa. Só que ela mostra o quão mau nós somos. A lei é boa. Nós é que não somos. Nós podemos achar que somos bons de acordo com o nosso próprio padrão de bondade. Só que ninguém vai ser julgado pelo seu próprio padrão de bondade. Então, Jesus continua. Porque em verdade vos digo que até que céus e terra passem, nem um jota ou um til se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. E aí ele vai dizer, porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Como é que a nossa justiça excede a dos outros homens? Se a palavra nos diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Voltamos à mesma coisa. A Cristo. Só assim é que a nossa justiça, ela excede. Só desse jeito. Só através de Jesus. Não há outro caminho para chegar a Deus, por muito que hoje em dia alguns digam assim, não,
Tudo tem um jeito de levar você a Deus. Não é Jesus, Ele é o caminho. Ele não é um caminho. Só tem um. E Jesus, quando diz que vem cumprir a lei, para deixar toda a gente entendendo de como a lei é perfeita, Ele mostra que a lei que Ele veio cumprir, ela é ainda mais apertada do que a lei de Moisés. E aí Ele começa, dando vários exemplos. Não vou tomar muito mais tempo aqui. Fala primeiramente de homicídio. Não matarás. Qualquer que matar será réu de juízo. Só que Jesus não se fica por aqui. Olha, eu porém vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar com o seu irmão será réu de juízo. Qualquer que chamar seu irmão de raca, quem não conhece essa palavra, raca, é mais ou menos como dizer inútil. Até a etimologia da palavra tem a ver com cuspir, para terem uma ideia. Será réu do sinédrio. Qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Olha que duas coisas. Juízo, naquele tempo, era aplicado com decapitação. Sinédrio, apedrejamento. Mas ele não para por aí. Qualquer que chamar seu irmão de louco será réu do fogo do inferno. Quem que aqui nunca sentiu ódio de alguém? Ah não, eu nunca senti ódio. Quem consegue levantar a mão aqui? Graças a Deus ninguém levantou. Não tem como. Mas Deus é perfeito. Deus é santo, santo, santo. Essa é a lei de Deus. E Jesus continua. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Jesus ainda não tinha sido crucificado. Ainda existia o templo. Havia o altar onde eram apresentados os sacrifícios, onde eram apresentadas as ofertas. Como é que isso se aplica ao cristão hoje em dia? Vou pegar um exemplo prático, tá, meus irmãos? Esse domingo nós tivemos ceia. Tem um versículo que muitas vezes ele fica esquecido, quando diz assim: examine-se o homem a si mesmo e assim beba deste cálice, coma deste pão. E mais à frente diz: por causa de não haver discernimento, há muitos fracos e muitos que dormem, muitos doentes, muitos que dormem. Meus irmãos, o último altar foi a cruz. O sacrifício perfeito foi a cruz do Calvário. A expiação, a propiciação pelos nossos pecados foi feito ali. Como é que o cristão, ele consegue tomar parte desse memorial quando meia hora antes ele teve uma discussão com o irmão da igreja, já está até pensando em trocar de igreja por causa dessa discussão, e depois chega ali: agora eu vou fazer aqui parte da ceia do Senhor, que alegria. De manhã, teve uma discussão com a esposa, que a esposa ficou brava, foi para o shopping. Ele ficou tão bravo que ele é que foi para a casa da sogra, não foi nem a esposa. E à noite, um do lado do outro no culto: vamos trocar o cálice, vamos trocar isso, sem se terem reconciliado antes. Isso é um exemplo. Eu tenho certeza que se eu perguntasse a cada um de vocês, vocês teriam outros exemplos a respeito disso. Quem nunca odiou? Quem nunca falhou nisso aí? E continua: concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com eles. Meu irmão, eu vou levar isso aqui. É muito bom nós nos reconciliarmos com aqueles que tivemos um problema, mas isto aqui é uma descrição daquilo que Jesus fez por nós. Diz a palavra, Romanos 5, que sendo nós inimigos de quem? De Deus, Ele nos reconciliou. Só tem reconciliação com Deus através de Cristo. E diz o seguinte:
Porque se formos entregues ao juiz, e o juiz entrega o oficial e encerra na prisão, de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceifil. Meus irmãos, aos homens está determinado morrer uma vez e vem então o juiz. E sabem uma coisa? Aquele que não teve o preço pago por Cristo não tem mais como pagar. Não sairás dali, ponto final. Não há mais chance. E se nós amamos os perdidos, como é que nós vamos deixar de dizer isso para eles? Adultério e divórcio. Ouviste o que foi dito nos antigos, não cometerás adultério. Aí, bate no peito e diz, não, isso eu nunca fiz. Nunca adulterei, nunca traí meu esposo, minha esposa. Não, nada disso. Vai Jesus e diz assim, eu porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já cometeu adultério no seu coração. E ainda diz, portanto, se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, porque é melhor que se peque um dos teus membros do que o teu corpo seja lançado no inferno. Se a tua mão te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros se peque do que todo o corpo seja lançado no inferno. Irmãos, ninguém está falando aqui para vocês agora chegarem para casa, pegarem na faca da cozinha e arrancarem o olho e a mão, não, tá, gente? Não façam como uma certa pessoa que eu uma vez ouvi que estava pensando em tirar os dentes todos porque ela tinha ouvido que no inferno haveria pranto e ranger de dentes, então se ela não tivesse dentes não ia ranger. Não, não é isso que a palavra está dizendo aqui. A palavra está dizendo o seguinte, assim, olha, tem alguma coisa que te faz tropeçar? Afasta-te disso aí. Tem alguma coisa que te induz a pecar? Foge, afasta-te. Porque é melhor perder essas coisas do que ser lançado no inferno. Vou acelerar aqui. A nível de juramentos, só vou focar numa coisa, irmãos. Não jures pela tua cabeça. Por Deus, mais que claro, não jurem por nada, nem por vocês mesmos, porque a gente não consegue fazer o nosso cabelo nem preto nem branco. Eu não consigo fazer nem que ele cresça. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Não resistam ao mal. Vingança pertence ao Senhor. Não sejam daqueles crentes que quando se revoltam com alguém dizem, não, Deus vai acertar com você, você vai ver. Meus irmãos, amem essa pessoa. É o que a palavra nos diz. Amem os vossos inimigos. Bendigam os que vos maldizem. Façam bem aos que vos odeiam. Orem pelos que vos perseguem. Se nós só saudarmos os nossos irmãos, não fazemos mais do que todo mundo faz. Se só amarmos aqueles que nos amam, não fazemos mais do que o mundo faz. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Só tem um jeito de ser perfeito. Conformando à identidade de Cristo. Conformando a Cristo na nossa vida. Não nos conformemos à imagem do mundo, mas conformemos-nos à imagem de Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor.